Oi, meus amores, como vocês estão? Pega aí teu livro de português e vamos lá abrir na página 92, navegar na leitura, certo? Gente linda de Abreu e Lima. E aí a gente lembra que o último texto, né, a gente trabalhou sobre pontuação, sentido de aspas, parênteses, reticências. E hoje a gente vai ler um pouquinho um texto em forma de diário de um trabalho infantil. Então tem aí, navegar na leitura, página 92. Esse trecho que a gente vai ler, ela faz parte de um texto publicado no site Plenarinho. Ele conta a história fictícia, ou seja, é uma história que na verdade ela não aconteceu, mas ela revela uma situação vivida por muitas crianças, o que acontece com muitas crianças. Aí vamos ler o texto e conversar um pouquinho sobre as questões a seguir. Que situação será abordada no texto? O que será que vai ser abordado no texto? Só em ler o título a gente vê diário de um trabalho infantil. Então a gente vai abordar, eu creio que o trabalho infantil, não é isso, gente? Acompanha a leitura aí, vamos fazer a leitura junto comigo. E na sua opinião, por que o texto foi escrito de forma de diário? Eu acho porque é bem mais fácil o entendimento, né? Uma forma mais informal, certo? Então vamos ler. Sexta-feira. Hoje o dia foi cheio de emoções. Eu cheguei na escola e a professora me chamou para ir para a sala da diretora. Minhas pernas começaram a tremer. Olha só. Eu cheguei pequenininha lá, mas sentindo a última das criaturas. Mas a diretora foi uma fofa. Ela perguntou o que eu fazia, onde estava minha mãe, com quem eu morava. Eu tive que contar. Eu estava confiando naquela cara preocupada dela. Mas aí ela me disse que estava tudo errado, que eu não podia trabalhar, nem que fosse na casa da madrinha, nem que fosse em sinal de gratidão. Disse que ia procurar minha mãe, conversar com ela e explicar isso tudinho. Ela também falou com a madrinha e procurou um tal de conselho tutelar. Eu fiquei com vergonha. Fiquei com medo da madrinha. Eu fiquei com medo que acontecesse algo com a minha mãe. Aconteceu tanta coisa nesse dia que nem sei explicar direito. Eu só sei agora que estou deitada com a minha mãe numa casa legal. Eles nos trouxeram para cá de tarde, depois de buscar minhas coisas na madrinha. A moça do governo, ele veio dizer que vão encaminhar a minha mãe por um tal de programa contra trabalho infantil. O nome é engraçado, chama PET. E eu que nem sabia que aquilo que eu fazia todo dia era trabalho infantil. E era ilegal. Eu só sei que as tarefas me deixavam cansadas e eu não me deixavam estudar. Será que eu vou conseguir dormir? Então é um texto bem interessante, em forma de diário, né? Na verdade, não existe essa menina, não existe a história realmente dessa menina, mas a gente sabe que isso acontece muito, infelizmente, né? O trabalho infantil, muitas mães acabam colocando crianças para trabalhar, pais responsáveis. Não é aquele trabalho que vai ajudar a mamãe a arrumar a sua cama, não é esse, é trabalhar mesmo, que não tenha tempo de estudar. Isso não pode por lei, certo? Então ele está falando aí que se mandou chamar o Conselho Tutelar. O que é o Conselho Tutelar? É um órgão responsável pelos direitos das crianças e dos adolescentes em cada município. Então tem um direito para ver se a criança está se alimentando bem, se está indo bem, se não está sendo agredida, se está estudando. Então tem que valer o direito, porque a criança sozinha ela não sabe.
e não tem como reivindicar. Então, este texto aí foi de uma revista diário de uma trabalhadora infantil. Tem o site, né? Foi no site, foi 2018 esse texto. Então, ler para conversar. A gente leu e agora a gente vai conversar e vai responder. Na página 94, aí você vai responder, tá bom? No diário pessoal, a menina conta a situação em que vivia. Qual situação era essa? Então a menina tinha o quê? Obrigações, né? Ela tinha obrigações domésticas. Ela tinha que trabalhar na tal madrinha, né, dela. Lavar, passar, cozinhar, ajeitar a casa, que não tinha tempo nem para estudar, né? De que maneira a menina conseguiu sair da situação que estava? A gente viu, né, que a diretora chamou ela, provavelmente a professora percebeu que ela vivia cansada, que ela não estava rendendo na escola, não estava estudando, devia estar dormindo nas aulas, porque a pessoa cansada não consegue, né? Então, levou o caso à diretora, e a diretora mandou chamar, não foi o conselho tutelar, como a gente viu aí, através da conversa. Releia com a menina como a menina se sentiu antes de ir para a sala da diretora, no segundo. Ela sentiu como? Ela disse, eu cheguei pequenininha. Lá me sentia a última das criaturas. Pequenininha não era o tamanho dela. Ela se sentiu acuada, ela se sentiu com medo. As últimas das criaturas quer dizer, ela não queria estar ali naquele lugar, pensou que ia... Ela disse que estava lá desde pequenininha, né? Mas pensou que ia acontecer alguma coisa com ela, com a mãe dela, ficou com medo, né? Sua opinião, porque a menina se sentiu pequenininha, a gente acabou de explicar. Na letra B, o que a menina achou da conversa com a diretora? Copia o texto que promoveu a sua resposta. Então, o que ela achou da conversa? Ela passou o quê? A confiar na diretora, né? Ela não deixou de ter medo, ela começou a falar, não foi? Ela começou a dizer que a diretora foi muito fofa. Não foi? Então, na letra C, então vai lá no texto, olha, copia. O que a diretora explicou à menina sobre a situação que ela estava vivendo na casa da madrinha? O que foi que ela explicou? Foi que aquilo estava certo ou aquilo estava errado? Você viu, né? Que deveria trabalhar, mesmo sendo na casa da madrinha, eu acho que não, né? E a menina, mesmo de forma gratidão, ela já me deu coisa, já me deu presente, então, não, mas não é assim. Então, terceiro, você vai responder também, quando a diretora conversou com a menina, explicou o que iria acontecer, a menina conta como se sentiu. Então, olha só, a gente está fazendo interpretação de texto, tá? Esse texto de um diário. Copia o texto em que ela revela como se sentiu no terceiro. Como foi que ela se sentiu? No começo da conversa, ela não foi envergonhada. Você vai lá procurar o texto e copiar. Mas depois, a menina ficou envergonhada, ela ficou meio com medo, não foi? Que acontecesse alguma coisa com a madrinha, que acontecesse alguma coisa com a mãe. Já na letra B, que expressão se repete quando a menina explica o que sentiu? Essa repetição sugere. Ela fez, fiquei com, não foi? Ela disse, fiquei com, e ficou falando que ficou com medo, não foi? A repetição reforçou aí a relação de que ficou com medo, que acontecesse algo grave, não foi? Na letra C, mesmo com os sentimentos que a menina teve, confessou que pensou conversar com a diretora, por quê? Eu creio que sim, né? Deve ter compensado, com certeza, né? Porque se ela não passou mais a trabalhar como estava antes, foi para uma casa legal, teve um projeto do governo para ajudar ela e a mãe, porque às vezes, de repente, a mãe nem queria que ela fosse ficar trabalhando ali. Mas permitiu, porque também não tinha condições, então foi bem interessante. Na letra D, o que você pensa sobre o modo que a menina era tratada? Conversa com os colegas. Será que ela é legal esse modo que era tratada? Não ter espaço para estudar, não ter tempo, chegar cansado. Será que era bom? Eu creio que isso não era bom. No quadro, você vai observar novamente a imagem do balão da fala da diretora. Então, ó, tinha lá o balãozinho, né? Tem esse balãozinho aqui e tem um X, né? Que não pode, um X que não podia limpar, que não podia fazer nada disso, né? Os desenhos, em relação aos desenhos representados no balão, os trabalhos que a menina realizava. Que normalmente realizavam as tarefas são crianças ou adultos. Normalmente
O desenho representa o trabalho o quê? Doméstico, trabalho de limpeza, né? Mostrou aí a vassoura, alimentos, preparação de alimentos, né? Porque mostrou uma panela, cuidar de outras crianças. Uma criança não tem condições de estar cuidando de outra criança. Ah, tia, mas eu consigo segurar. Sim, você consegue segurar. Tá sentadinha ali, ficar um minutinho é uma coisa, mas assim, você cuidar o dia inteiro, isso aí é uma coisa muito séria, né? Uma criança vai sentir uma dor, uma coisa que você não vai saber, né? É diferente de um adulto, você não pode ser responsável por uma criança, certo? Então, você vai dar uma olhadinha e vai responder. Vai responder também a letra B, C, D e E do quarto quesito, que fala no texto que indica o X em vermelho sobre elas. O que é que significa? Então indica que a menina podia estar o quê? Não gostando da atitude, né? Não gostava da atitude, né? Da madrinha, né? Que tinha que trabalhar na casa da madrinha. Na letra C, outra palavra do texto foi marcada com o símbolo da mesma cor. Qual é essa palavra? Qual o símbolo? Aí teve o quê? A gente vê que no texto teve vários símbolos. Vamos botar lá no texto. No textozinho teve... deixa eu ver aqui. Teve coraçãozinho, não foi? A gente viu coração, a gente viu a casa, a gente viu o X, a gente viu ó, a conversa da diretora, tinha uns símbolos. Teve vários símbolos, não foi? Então, teve uns sorrisozinhos aqui, não foi? Do lado de cá. Então, é o diário dela, foi o que ela escreveu no diário que ela mesma marcou. Então, tem um X que parecia que não representava alguma coisa legal e tem um coração que representava alguma coisa boa. Em cima de que palavra? Não foi? Em cima da palavra mãe. Então, vai lá respondendo. Lá na letra D, na sua opinião, por que essa palavra foi marcada com esse símbolo? Eu acho que é uma coisa legal, né? Representa o coração, representa o símbolo amor. Então, ao lado da última pergunta do texto, aparecem 3 letras que são comuns em histórias em quadrinhos. Quais são essas letras apresentadas? 3 vezes. Elas representam o quê? Ela tem uma letra muito bem. A gente viu lá no finalzinho que tem, ó. Isso é uma letra, a gente não parece, mas cadê? Deixa eu ver aqui. É uma letra Z, tá? Que tá mostrando que tá dormindo, né? Dormiam, né? Então tá mostrando a letra Z. No quinto da página 96, ele ainda está dizendo, lê o trecho do diário. Aí tem quinto, aí você vai responder letra A e letra B, que diz: aconteceu tanta coisa nesse dia em que nem sei explicar direito. Eu só sei que agora eu estou deitada com minha mãe em um lugar legal, né? Então ela deve ter se mudado, não estava mais naquela casa. Então, na letra A, por que a menina no quinto explica direito tudo o que aconteceu com ela naquele dia? Por que ela está explicando essa maneira de tudo que aconteceu? Ela não gostava de tudo que estava acontecendo antes, né? E de repente houve uma brusca mudança de vida. Então aí ela já gostou. E porque a menina acabou em outra casa junto com a mãe? Porque a gente percebeu que a menina foi sugerido que a menina fosse para o conselho tutelar. E do conselho tutelar sugeriu outra casa, né? Vai ver que a casa que ela morava não era apropriada para ela. Na página 97, você vai responder também. Observe a imagem do diário. Explique a relação que há entre os objetos, a foto e a função do diário pessoal. Tá certo? Então, olha, os objetos da foto aqui, aí tem um diário, tem uma caneta, certo? Na página 97. Aí diz assim, ó, explica a relação. Aí a caneta, a gente já vai explicar, né? Que ela é usada para escrever no diário. O caderno serve para manter fechadinho, né? Tem ela, eu sei que tem alguns que tem aí o cadeado, né? Para abrir ele só se a pessoa tiver a senha, só é permitido, porque são segredos da pessoa. Você não pode pegar e abrir e ler. Mesma coisa, uma carta que chega para o pai, para a mãe, você não pode estar abrindo e lendo, nem uma mensagem no celular se não é para você. Na letra B, por que é direcionado o texto a um diário pessoal? Para quem é direcionado o texto?
Se é um diário, o diário é para a pessoa. Então, se é um segredo, é para a pessoa. Então, para a pessoa não esquecer aquele dia que foi importante. Então, o diário é algo pessoal. Então, o diário é para os colegas mais próximos, para qualquer pessoa, para a própria pessoa que escreve. Normalmente é para a pessoa. Então, faz o X aí no que você acha correto. Para terminar, a letra C. Como é a linguagem usada pela menina no diário? Informal, como era uma conversa com amigos, ou formal, como uma apresentação de um trabalho, sala de aula. Justifica a resposta com um trecho do texto. Você vai pegar um pedacinho do texto. Aí eu comecei a falar desde o começo da aula que é uma conversa informal, né? Um diário. Hoje, vamos falar sobre hoje, né? Hoje eu acordei, ontem não teve aula porque foi feriado e ontem foi um dia legal. Então você tá escrevendo como foi o seu dia. Ontem não deu para ir à praia, mas eu brinquei em casa. Então é uma forma diário informal, uma forma informal. Você está escrevendo. Agora fosse uma forma formal, né? Você estava na escola apresentando trabalho. Hoje estou apresentando um trabalho referente ao Dia da Independência, porque aí, né, você tem toda uma formalidade. Na letra C, como é a linguagem usada pela menina no diário? Que a gente já falou, né? Na letra D, em sua opinião, por que uma pessoa escreve um diário pessoal? Converse com os colegas, né? O diário a gente já falou, né? Ele serve para tanto, como a gente já teve aulas falando sobre isso, tanto para a gente desabafar, às vezes a gente está sentindo algo, não quer falar para alguém, escreve. Para escrever algo importante, para não esquecer, então ano passado aconteceu isso. Tem N fatores, né? Um diário, é uma memória, são memórias, né? Na letra E, e você gostaria de ter um diário pessoal? Por quê? Se já tem, desde quando escreve nele. Então aí você vai escrever pessoal. Eu não tenho, mas eu gostaria de ter. Eu tenho, já faz muito tempo, eu escrevo nele. Aí você vai dizer aí, tá certo? Aí tem o site, tudo direitinho de onde foi tirado esse texto. A gente vai ficar por aqui para não ficar cansativo, porque na próxima aula a gente vai falar sobre o caminho da língua, vai falar um pouquinho sobre polissemia, que já é, né, uma questão mais semântica, aí a gente não vai falar. Aí vamos deixar aqui, a gente leu bem legal, gostei muito, falando sobre trabalho infantil, não é permitido, hein, gente? A gente navegou na leitura a partir da página 92 e 93 e vamos responder as atividades na página 94, 95, 96 e 97. Esquece não, hein, gente? Não é para colocar só resumido, sim, sei, não. Se pede trecho do texto, é para tu ir lá no textozinho do diário e escrever alguma coisa, tá? Então tem que fazer conforme está pedindo. Beijinho para vocês, até a próxima aula de português, ok? Não esquece de enviar atividades para a gente fazer postagem de correção.